A número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos para a 14ª Sessão Extraordinária, primeira Sessão Legislativa, 17ª Legislatura, em 8 de junho de 2017, com o início após o término da sessão ordinária. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Encerrada a sessão ordinária dessa tarde, 21 itens do grande expediente foram votados pela Casa, na verdade 20 itens. A gente foi até o item 21, mas 20 itens foram votados porque a vereadora Janete Rocha Pietá pediu para retirar um item porque ela já conseguiu a resposta que ela pedia. Na ordem do dia, 6 itens foram deliberados, a gente tinha 7 itens na pauta, mas um deles ainda não tinha parecer das comissões, por isso ele não foi deliberado pela Casa, portanto 6 itens da ordem do dia foram deliberados. E até início agora, teve início na verdade, foi aberta a 14ª Sessão Extraordinária de hoje, desse ano, na verdade não a 14ª Sessão Extraordinária de hoje, a 14ª Sessão Extraordinária desse ano. E o vereador, presidente da Casa, Eduardo Souto, pediu 10 minutos de suspensão dos trabalhos. O item que está em pauta na tarde de hoje, nessas sessões extraordinárias previstas para acontecer, é o 2908 de 2017. Esse é o projeto que foi encaminhado pela Prefeitura, que dispõe sobre reajuste salarial ao funcionalismo público municipal para o exercício de 2017 e tem encaminhado pela Prefeitura. Então, daqui a cerca de 7 minutos, a sessão deve ser retomada e aí eles devem votar esse item nessa tarde ainda de hoje. A gente faz sempre o convite para você que, para que fique com a gente, a nossa programação você acompanha pelo canal 7 da NET ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, estamos com quase 25 minutos de suspensão dessa 14ª Sessão Extraordinária, que vai discutir a votação do reajuste salarial dos servidores aqui do município. Mas hoje mais cedo, durante a sessão ordinária, ainda uma comissão de servidores, ex-servidores comissionados, que lutam aí pela rescisão trabalhista que eles não receberam da atual gestão, se encontraram com os vereadores, né? A vereadora Genilda Sueli Bernardes está aqui ao meu lado, é uma vereadora que está bastante envolvida nesta questão. Queria que a senhora contasse para a gente qual foi a conclusão dessa comissão de vereadores que se encontrou com ex-servidores comissionados. Hoje foi uma reunião muito produtiva, porque, na verdade, a gente conseguiu o entendimento de que a permanência dos servidores na casa se dava pela pressão de que eles queriam que os vereadores assumissem, né, uma posição favorável a eles e pudessem ajudar a intermediar o processo de solução do problema. Então, acho que quando os vereadores hoje aceitaram a condição de receber a comissão, foi um ponto muito positivo. Os 34 vereadores tiraram a posição favorável. Aí uma comissão recebeu os servidores e ficou acordado o seguinte, de que o presidente da Câmara e o líder do governo vai levar até o governo uma proposta de conciliação, qual seja, vamos tirar a proposta seria tirar 2 representantes do prefeito, o líder do governo, a oposição, representantes da comissão de servidores, mais o presidente da casa e tentar uma audiência com o desembargador. Para quê? Porque hoje, tanto o prefeito quanto nós, a gente tem pareceres e opiniões jurídicas. A gente não tem nada por escrito e nem tem como ter, porque você vai ter algo por escrito quando você entrar com uma ação na justiça. Até lá você tem posicionamentos. Então a gente quer ouvir, né, a gente gostaria de estar ouvindo do desembargador, que é a pessoa que julgou a lei inconstitucional, para que ele possa nos dizer a interpretação dele, se ao decidir pela lei ser inconstitucional, se o servidor tem direito a receber ou não. Para nós, já foi dito que ele já disse que sim. A gente não pediu para que o governo também ouvisse, para que não ficasse só na palavra da oposição ou dos servidores. Então, a proposta de encaminhamento hoje foi essa, de que a comissão de vereadores, o líder de governo, principalmente Eduardo Carneiro, vai levar até o prefeito essa proposta. Isso quer dizer o quê? Que os vereadores assumiram, então, a defesa dos ex-servidores e puxam para si a tentativa de buscar a solução para esse impasse que se arrasta já há 5 meses e que, cá para nós, não é bom nem para o governo, né, nem é bom para os funcionários que também estão sem receber. A gente quer mais é que resolva esse impasse. Então, eu acho que hoje a Câmara deu um passo importante na solução desse problema.
E um outro tema polêmico que vai ser abordado daqui a pouquinho é essa questão do reajuste salarial dos servidores. A oposição, na última sessão de terça-feira, já se posicionou contrária a alguns aspectos do projeto que foi enviado pelo prefeito, que seria um aumento de 3,26%, mas que não seria pago na íntegra agora, né? Seria 2,26% e 1% restante dividido entre novembro e dezembro. Qual que é a expectativa da senhora com relação a essa sessão extraordinária de agora? Aquelas emendas que haviam sido especuladas na última sessão serão de fato apresentadas pela oposição? Se chegou a algum tipo de consenso com relação ao projeto? Consenso não se chegou. Na sessão passada, o que houve foi um desrespeito da maioria governista com a oposição no que diz respeito às emendas reais e concretas. E aí uma tentativa de impedir que a oposição pudesse se manifestar. Por isso que a gente, então, falamos, bom, se é assim, nós vamos entrar com 35 emendas e vamos obstruir a sessão. Mas o acordo hoje foi de que a gente pudesse discutir com direito a opiniões distintas e diferentes, e aí acho que a sessão tende a caminhar. Agora, a oposição não mudou o seu posicionamento. Primeiro porque, assim, o projeto de lei tem dois aspectos. Um, do ponto de vista da nossa concepção de reajuste, mas tem também erros jurídicos graves. Vou te dar alguns exemplos. O projeto de lei prevê o reajuste para o prefeito. Não pode. A lei e a Constituição garante. Só quem pode dar reajuste para o prefeito é a Câmara. O prefeito não pode pôr no projeto o reajuste incluindo ele. Isso é um erro jurídico. Não pode. Segunda questão, que está lá no projeto. Ele dá um reajuste para os servidores, mas deixa de fora os comissionados. Nós temos um entendimento claro de que a lei da isonomia não permite isso. Quando você fala servidor público, você não distingue qual é o servidor público. O servidor público tem 3 tipos de categoria. É previsto em lei: o seletista, o estatutário e o de livre provimento, que são os comissionados. Se a lei prevê servidores, como é que você vai falar, eu vou dar para um servidor, mas para o outro servidor não vou dar? Isso tenho certeza, porque a gente já viu isso em outros casos. Qualquer servidor comissionado que entrar na justiça contra a prefeitura pela lei da isonomia vai ganhar na ação, porque não pode. Então, são erros jurídicos e graves que lá na frente vai estourar na prefeitura, depois vai encarecer o processo. Então, a gente está apontando os erros e as discordâncias. A outra é de ordem de mérito. O reajuste salarial dos servidores, o prefeito já foi, em gestões passadas, defensor número 1 intransigente de que deveria repor a inflação. No entanto, agora que ele tem o poder da caneta e poderia fazer o que ele tanto pregou há 4 anos, ele não só não fez, como por uma questão, na minha opinião, de milindres ou talvez de falta de humildade, não quis nem sequer acatar, da forma como foi decidido pela Justiça, pela mediação, o reajuste de 4,26%. O que ele está propondo? 3,26% parcelado. Ora, parcelar 1%, o que isso vai afetar nos cofres públicos? Isso, para mim, é intransigência. A oposição considera isso um traço de arrogância, era desnecessário, mas a gente vai abrir a discussão, mas vamos votar favorável ao projeto. Por quê? Porque entendemos que quem aprovou o projeto foi a categoria, passou pelo sindicato, foi aprovado, veio para essa casa. Não é essa casa que vai impedir o acordo, mas nós queremos a oportunidade de dizer que isso está errado e que juridicamente também contém erros crassos no projeto, vergonhosos para uma administração mandar para a Casa de Lei projeto de lei com tantos erros jurídicos como está tendo. Tá certo, muito obrigada, vereador. Nada. Bom, então vamos aguardar aí o retorno dessa sessão extraordinária que vai votar de fato o reajuste salarial dos servidores. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, já estamos com quase 50 minutos de suspensão nessa 14ª sessão extraordinária, onde vai ser votado o reajuste salarial dos servidores públicos municipais. Mas um outro assunto também que diz respeito aos servidores públicos, que foi tema da sessão de hoje, mas da sessão ordinária, foram aqueles ex-servidores comissionados que estão reivindicando o pagamento de rescisão do contrato de trabalho. Aqui ao meu lado está o vereador Lauri Rocha, do PSTB, que foi um dos vereadores que desde a última sessão, né, vereador,
tentou fazer com que houvesse essa reunião entre líder do governo, líder da oposição, que os vereadores recebessem de fato um grupo de ex-comissionados para tentar chegar a um consenso. Conta pra gente o resultado dessa reunião. Bom, na verdade, entre os vereadores, já era basicamente um consenso que eles deveriam receber, os ex-comissionados, receber os valores que são direito a eles. Contudo, tinha um problema jurídico que estava, o que ainda está, faz com que o prefeito não pague. Agora, o que eu senti é que, com aquele empurrãozinho que eu dei, tentando, até solicitei ao líder e ao vice-líder do governo aqui na Câmara, para que nós formássemos uma comissão junto ao prefeito e junto ao departamento jurídico da prefeitura, para achar uma saída jurídica para que eles pudessem receber. E no fim, acabou sendo feita uma reunião com todos os vereadores, independente de ser base ou ser oposição. Decidiu-se que ia ser feita uma comissão com a base do governo, os líderes do governo, os líderes da oposição e também 3 membros dos ex-comissionados, juntamente com o prefeito e o secretário jurídico, que pudessem achar junto uma base jurídica, que eles fossem até o desembargador, para que pudesse achar uma base jurídica. Ele não vai dar um parecer escrito, porque mesmo o desembargador não vai dar parecer algum, ele está lá para julgar e não para dar parecer. Mas que ele desse uma ideia que se aquilo seja verdadeiro, que não pode se pagar, ou se tivesse alguma base jurídica que possibilitasse o prefeito a fazer o pagamento. Isso aqui, por enquanto, foi feito um acordo comum, na qual eu até agradeço o governo por ter concordado com isso, para ver se vai ter a possibilidade do pagamento. Não está decidido o pagamento ainda, mas a Câmara toda, todos os vereadores chegaram a um consenso que eles deveriam participar, embora é um assunto do Executivo, mas como nós aqui representamos o povo e também os ex-comissionados, graças a Deus, todos em consenso fizemos um acordo, vamos apresentar isso ao Executivo e posteriormente tentar junto ao desembargador a viabilidade jurídica do caso. O senhor faz parte, inclusive, da base do governo. Qual que é a expectativa do recebimento dessa notícia pelo prefeito Guti? O senhor acredita que ele vai estar aberto ao diálogo para receber essa comissão e possivelmente ir até o desembargador? Eu acredito que sim, porque nós já fizemos algumas reuniões lá no Executivo, onde o prefeito demonstrou o interesse de pagar. Ele só tinha aquela insegurança jurídica. Claro, o que ele vai pedir muito provavelmente? Que o secretário jurídico, juntamente com as pessoas que eu informei aqui, a comissão de vereadores e dos próprios ex-comissionados, façam uma consulta ao desembargador para ver o posicionamento dele e caso ele sinta que há uma segurança jurídica, acredito que ele vai concordar em fazer o pagamento e até ir fazer essa consulta jurídica. Agora, com relação ao outro assunto da sessão de hoje, que é o reajuste salarial dos servidores, há ainda uma discussão forte entre oposição e base com relação a esse projeto que foi apresentado pelo Executivo. O senhor é favorável ao projeto do Executivo, ao pagamento desse 3,26% parcelado, né? Seria 2,26% agora, 1% restante entre novembro e dezembro? Eu sou a favor do projeto e falo o porquê. Porque todo mundo sabe a dificuldade financeira que a prefeitura está. Independente do percentual, hoje eu vejo o que o Executivo está promovendo ao máximo para poder cumprir com as suas obrigações. Aqui na Câmara o projeto deve ser aprovado, o que vai valer exatamente por Executivo deve valer para o Legislativo, tanto que teve uma emenda incluindo o Legislativo no mesmo projeto, e eu acredito que hoje já houve uma reunião também aqui na Câmara, entre a oposição e a situação, e aparentemente vai ter um consenso de aprovação do projeto. Tá certo. Muito obrigada, vereador. Obrigado você, um abraço a todos. Bom, nós continuamos então aguardando que essa sessão seja continuada, já estamos com pouco mais de 52 minutos de suspensão, mas a expectativa é que logo mais a sessão seja retomada e seja votado esse reajuste salarial dos servidores públicos aqui do município. E a gente continua a nossa transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos. Item único. Senhor secretário, para a leitura.
Item único. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 2908/2017. Dispõe sobre o reajuste salarial ao funcionalismo público municipal para o exercício de 2017. Prefeitura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Santos. Senhor presidente, o senhor poderia informar se o projeto em questão, quantas emendas foram apresentadas? Quantas emendas tem? Paulinho. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Questão de ordem. Senhor presidente, eu perguntava para Vossa Excelência quantas emendas... 9 emendas. 9 emendas. Senhor presidente, para que nós não se perdamos aqui na votação, considerando o grande interesse do projeto em questão, não desmerecendo os demais que passam pela casa, eu pediria para Vossa Excelência que fosse lida as respectivas emendas para que a gente saiba o que está votando. Defiro o pedido de Vossa Excelência, será lida todas as emendas. Obrigado, presidente. Em discussão, o projeto e as emendas. 7. Encerrada a discussão. Senhor presidente. Em votação. Nós já estamos discutindo as emendas. Vamos começar. Nós vamos colocar em votação a emenda supressiva número 1. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Roberto. Quantas emendas supressivas nós temos, quantas aditivas e quantas modificativas? Uma emenda supressiva, 7 modificativas e uma aditiva. Obrigado. Nós vamos... Nós estamos votando a emenda supressiva 01 de autoria do vereador Edmilson Souza. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, essa emenda, na verdade, ela tem origem na minha autoria, mas, na verdade, ela recebeu assinaturas de outros vereadores, inclusive o líder do governo assinou, o vereador Laércio Sandes conduziu essa discussão, com o conhecimento que tem, e eu só gostaria de explicar que essa emenda supressiva, do que ela trata exatamente. Nós temos o projeto de lei enviado pelo prefeito, no seu artigo 3º, ele coloca no inciso 2º, que não se aplica o reajuste aos cargos remunerados nos termos do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O que diz esse artigo 4º? O membro do poder e o detentor de mandato, os ministros de Estado, secretários estaduais municipais, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Então, ou seja, na Constituição trata exclusivamente aqui, o que nós estamos discutindo é o salário dos secretários municipais e do prefeito e do vice-prefeito. Ocorre que a nossa lei orgânica do município e a própria Constituição Federal prevê que subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários é competência privativa do legislativo. Nós já tivemos esse problema aqui o ano passado, onde o prefeito Almeida mandou para essa casa uma proposta de redução do salário. O que aconteceu? Depois de muito debate, nós tivemos um parecer jurídico que já era o entendimento desse vereador e de outros aqui, que nós não poderíamos votar, não é iniciativa do prefeito, é iniciativa da Casa Legislativa. Então, por isso que a gente apelou, a gente iria colocar em votação essa emenda e debatê-la aqui, mas eu quero agradecer a sensibilidade dos demais pares dessa casa, em especial o líder do governo, que entendeu que é melhor suprimir. O prefeito municipal comunica ao presidente dessa casa, envia uma mensagem dizendo que ele está abrindo mão do reajuste, assim como o secretariado e os coordenadores subsecretários. Ele mandando para cá, o presidente Eduardo Soutur vai elaborar pela mesa uma proposta que vai ser idêntica à que está
e aí eles não receberão o aumento. A única coisa que eu pediria, como nós vamos aprovar isso, eu peço que o prefeito envie o mais rápido possível, porque se ele sancionar do jeito que está, ele tem direito ao reajuste. Na verdade, se ele sancionar do jeito que está, ele está saindo da exclusão e entrando na possibilidade de reajuste, que na verdade é algo irregular, mas a lei estará aprovada desse jeito. Então o apelo que eu faço a todos aqui é que a gente aprove essa emenda supressiva pelas razões aqui expostas. Obrigado. Encerrada a votação. Em votação, primeiramente a emenda supressiva número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador Voto sim. Wesley, vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Dr. Horácio Santos, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Senhor presidente, voto sim. Pois não, doutor? Vota sim. Doutor Alexandre Dentista. Vereador Dr. Horácio Santos, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edmilson Souza, vota. Vereador Paulo Roberto. Para consignar meu voto sim. favorável. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Encerrada a votação, suprima-se em votação a emenda aditiva número 1. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Ela é a 7, ela é a última. Aditiva 1. Adite-se ao projeto de lei número 2908/17, no caput do artigo 1º e no artigo 2º do projeto de lei número 2908/17, após a expressão administração pública direta e indireta do município de Guarulhos, o seguinte: e da Câmara Municipal de Guarulhos. Inciso 2, no artigo 5º, o seguinte parágrafo único. Parágrafo único. O benefício de que trata o caput do presente artigo não se aplica aos ocupantes de cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Guarulhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Santos. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, não poderia deixar de manifestar sobre esta emenda apresentada pela mesa da Câmara Municipal. E aqui eu vou ser bem breve na minha justificativa. Não há o porquê a gente tratar os iguais de forma diferente. Eu penso que a Câmara Municipal poderia ter trabalhado melhor para apresentar esta emenda contemplando todos os servidores, independente de ser estatutário, de ser comissionado, são todos funcionários da Câmara Municipal e nós não podemos tratar de forma diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso daí, nós só estamos criando um problema para o futuro, ou seja, questão jurídica, que dentro de em breve o Judiciário vai se manifestar na situação de algum servidor e o Judiciário vai mandar praticar a isonomia prevista na Constituição Federal. Então, tal qual está acontecendo nessa emenda da Câmara, da mesma forma o Executivo, para algumas categorias, está procurando aplicar regra diferenciada e nós não podemos suprimir direitos consagrados no artigo 5º da Constituição Federal, especificamente aqui, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça ou cor. Então, não tem justificativa nenhuma. Eu, por essa razão, vou me abster desta emenda pelos fundamentos que eu acabei de me referir. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais. Caminhar a votação. Vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, meus nobres pares, eu concordo em toto com o vereador que me antecedeu, o vereador Santos. Nós teremos sim um imbróglio lá na frente, isso com certeza. Haja visto já a questão até nas aposentadorias, com decisão num caso específico da casa, se não me falha a memória, o nome da funcionária Maria de Fátima. Era uma das funcionárias
comissionadas da casa antiga, uma funcionária que trabalhava no seu período normal, dentro do que estabelece a legislação, e ela conseguiu reverter no tribunal quando a relatora, desembargadora Vera Angrisani, deu favorável a ela. Vejam bem que se fala em desaposentadoria, se fala em questão dos comissionados, e ela acabou revertendo isso no tribunal e hoje está aposentada e sacramentada com parecer favorável de uma das câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso que disse o vereador Laércio Santos, realmente nós teremos esse imbróglio lá na frente, porque eu entendo que o funcionário comissionado, ele é um servidor público, ele está servindo o município. Está servindo o município, tanto na Câmara, como Prefeitura, SAAI, enfim. E com o tempo, eles vão provar isso judicialmente e deverão ter todos os seus direitos revistos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Assim como houve nessa questão da aposentadoria, que era uma funcionária comissionada, há de se prosperar também o caso dos comissionados, que tem que ter seus direitos adquiridos, porque eles são funcionários, são servidores comissionados. Então, nós até questionamos no passado, não tão recente agora, dizendo a que instituto eles pertencem. Isso tem que ter uma decisão jurídica. E se entende que eles não pertencem a instituto nenhum, ou se entende que eles pertencem pela consolidação das leis trabalhistas, eles terão seus direitos adquiridos. Vão receber, sim, tudo aquilo que for de direito, vão conquistar. O tempo se encarregará de mostrar isso através das barras do Tribunal de Justiça. Tenho dito. Quero também falar ao vereador Paulo Roberto e ao vereador Dr. Laércio Santos, também que gostaria de me abster, não é verdade? Mas, como o projeto do prefeito Guti veio assim nessas bases e foi sempre de praxe desta casa, na íntegra, votar os projetos do Executivo, passar ao Legislativo, assim nós fizemos mais uma vez, correto? Não que eu sou contra os comissionados, né? Se abster é fácil, depois os grandes problemas que podem acontecer é mais difícil na frente. Então, eu vou votar com a emenda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Roberto. Eu só quero deixar claro a Vossa Excelência que eu não falei em me abster. Vereador Dr. Laércio Santos. Eu só disse sobre o meu posicionamento em relação aos comissionados. Todo vereador aqui tem o seu posicionamento e eu respeito a todos. Encerrada a votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. O vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Voto. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Dr. Alexandre Alexandre. Dentista, vota sim. Vereador Edmilson Souza, vereador Eduardo Barreto, vereadora Genilda Bernardes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Eu vou votar não, senhor presidente. Vereadora Genilda, vota não. Edmilson Souza. Vota não. Encerrada a votação, aprovada Pela a ordem. disse. Pela ordem, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Gostaria de justificar o voto. Com a palavra, vereador. Bom, eu entendo perfeitamente a parte jurídica e ninguém melhor para fazer esse raciocínio do que o nosso colega vereador Laércio Santos, grande conhecedor da área. Mas nós temos que lembrar também que existe uma lei de responsabilidade fiscal. Né? O presidente já nos mostrou, hoje nós tivemos, inclusive, em reunião com a presidência, e chegamos a um consenso, obviamente não foi um consenso,
na realidade, na maioria dos colegas, entenderam perfeitamente que nós temos uma lei de responsabilidade fiscal. E se ultrapassar esse teto, obviamente, responde quem comanda a casa. Eu também gostaria de dar o aumento da mesma forma, claro, ninguém é contra aumento, mas a lei de responsabilidade fiscal ela já existe para estabelecer o teto. E se estamos próximo do teto, eu acho que foi de uma forma inteligente que essa casa votou favorável. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Só para justificar meu voto, presidente. Com a palavra. Eu quero deixar claro que eu não estou votando não porque eu sou contra o aumento para os servidores de carreira. Não é isso. Pelas razões que o doutor Laércio Santos já colocou e disse também já na reunião lá de manhã, eu entendo que a atribuição minha como vereadora, com a responsabilidade de criar leis ou de defender as leis por ela existentes, não me sentiria à vontade aprovando uma lei que eu sei que será contestada na justiça e será ganha porque é uma lei que não é o correto. Então, por isso que eu votei contra o projeto, mas quero deixar claro que sou favorável ao reajuste para os servidores de carreira e também para os comissionados. Até porque nós temos que começar a entender que quando se fala servidor público, ele é abrangente. Servidor público é aquilo que está na lei. E a lei prevê 3 categorias de servidor público. O seletista, o estatutário e o de livre provimento. Ele é tão servidor público quanto qualquer outro. E aí distinguir quem pode, quem tem direito a reajuste ou quem não tem direito a reajuste, não acho correto. Por isso, votei contra, senhor presidente. Pela ordem, presidente, para justificar o voto. Pela ordem, vereador doutor Santos. Caro colega vereador, senhor presidente, eu me abstive de votar o voto e não tenho por que não deixar de aqui vir dizer as minhas razões. Eu não poderia votar não e ir contra os servidores de carreira da Câmara Municipal de Guarulhos. E se eu votasse sim, eu estaria também indo contra os servidores aqui tidos como comissionados. Eu penso que nós precisamos, e eu sou uma pessoa que procuro falar o que eu acho, não vou deixar de me posicionar nesta casa, como nunca deixei de me posicionar perante o ex-prefeito dessa cidade, como falo também perante o atual prefeito dessa cidade e também como falo ao meu colega vereador presidente Eduardo Solturo. O limite prudencial existe, então nós precisamos dos números expostos a todos, né? Pior é da forma que vai acontecer. Tenho certeza que o Tribunal de Justiça, o Judiciário vai agasalhar o direito desses colegas comissionados e vai atingir o mesmo propósito. Então, a melhor saída talvez seria uma outra alternativa em termos percentuais, que não igual ao município, ou talvez até mesmo inferior, mas que contemplasse todos os servidores. A minha origem profissional como advogado trabalhista, especificamente falando, não me permite advogar contra interesses de trabalhadores. E ainda mais percebendo que a questão aqui viola em absoluto o artigo 5º da Constituição Federal, notadamente a isonomia. Todos são iguais. Então eu estou tratando aqui agora, a partir desse momento, a partir da sanção desta lei, os iguais de forma diferente. Não tenho dúvida que isso vai gerar problema. E eu procuro colocar minhas posições aqui para prever o futuro e ajudar para que problemas não venham. Como foi nesse projeto que o prefeito encaminhou, com diversos erros, e que nós estamos trabalhando, hoje mesmo de manhã, às 9 horas da manhã, eu fui falar com o governo a respeito, para achar a melhor saída. Agora, se fosse outro, dane-se, voto lá de qualquer jeito e faço minha parte. Não,
Eu deixei minhas atividades enquanto advogado, vim aqui fazer o papel de vereador e quero contribuir para o melhor dessa cidade. E da Câmara Municipal não é diferente. É o meu propósito. Me abstive por esta razão e mantenho minhas posições a respeito. Peço a palavra para justificar-se. Com a palavra, vereador Paulo Roberto. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente foi dito pelo orador que nos antecedeu. Independente do voto, independente da forma que vai se votar, mas a gente sabe que existe a questão da isonomia. Ele mencionou a questão do parágrafo 5º do artigo, quer me parecer, do artigo 39 da Constituição Federal, que é claro na questão da isonomia. Tanto faz se é o CLF, o estatutário, ou se é o funcionário comissionado, ele é um servidor público. E a questão de isonomia há de prevalecer. Não agora, mas lá na frente nós veremos isso. Independente da votação, não é isso que vai resolver essa situação. Quem vai resolver é o Poder Judiciário. Aí nós podemos alegar da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu não tenho números em mãos, mas o presidente da casa deve ter, aí juntamente com a sua assessoria, e sabe o que vai atingir, chegar no índice, ultrapassar o índice permitido. Mas que no futuro isso irá ocorrer, com certeza, irá ocorrer por causa da isonomia salarial. Da isonomia, e está previsto na nossa Constituição Federal, não é o Paulo Roberto quem diz, não é o Eduardo Soutur, não é o vereador Laércio, não é o vereador Edmilson, isso com certeza irá ocorrer, a questão da isonomia lá na frente. Portanto, a gente tem que deixar bem claro, mesmo independente da posição de cada senhor, de cada parlamentar, a gente tem que saber que isso vai ocorrer. Hoje, amanhã ou depois irá ocorrer. A isonomia há de prevalecer sim, e tenho dito, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Para justificar o voto, presidente. Presidente, votei sim à propositura colocada em questão, com algumas ressalvas, que infelizmente não caberiam nem para que eu votasse não, nem também para que eu pudesse me abster da votação. É claro que nós sabemos que o senhor, presidente, preocupado com a lei de responsabilidade fiscal e com o teto que essa casa já se aproxima com despesa de pessoal, fez, junto com a mesa diretora, essa emenda de seguir o projeto vindo do Executivo, claro, colocando algumas restrições justamente por essa lei de responsabilidade fiscal, que o senhor, como presidente, deve ter bastante preocupação de resguardar-se. Mas, presidente, eu faço aqui uma ressalva, se o senhor me permite, os nobres pares. Esse assunto deveria ter sido discutido também anteriormente com os vereadores e vereadoras. Porque nós aqui, por mais que tenhamos o entendimento de seguir um aumento vindo para os funcionários públicos dado pelo Executivo, a Câmara tem autonomia, vereador José Luiz, de discutir qual aumento deve dar para os seus funcionários do Legislativo. É uma prerrogativa do presidente e dos vereadores dessa casa. Então, acredito que tal atitude de única e exclusivamente seguir uma definição do Poder Executivo, às vezes pode se confundir com uma determinação. Eu acho que isso enfraquece o nosso papel legislador. Então, aqui, como eu disse ao senhor, aos vereadores e vereadoras, sabendo da autonomia da Câmara, isso me traz ressalva. Mas, por outro lado, também sabendo da situação do senhor, que é de resguardar a Câmara Municipal quanto à questão da lei de responsabilidade fiscal, que a gente sabe que é muito séria, eu, mesmo sabendo da isonomia de tratamento de todos os trabalhadores, tive a difícil decisão de me posicionar pelo voto sim, presidente. Então,
Voto de maneira muito tranquila, como eu disse, com algumas ressalvas, mas sabendo do voto que dei. Em votação, a emenda modificativa número 7. Ao senhor secretário para a leitura da emenda modificativa número 7, de autoria do vereador Edmilson Souza. Altera o artigo 1º e exclui as alíneas 1, 2 e 3 do projeto de lei número 2908/17, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam reajustados em 3,26% os salários, vencimentos e retribuições pecuniárias dos cargos e empregos e os proventos de aposentadoria e pensões da administração pública direta e indireta do município de Guarulhos, retroativos a contar de 1º de maio de 2007, sobre os valores praticados em abril de 2017. Sala das Sessões, 6 de junho de 2017. Solicito aos senhores vereadores... Senhor presidente, não vai discutir essa aí? Se o senhor querer, vai. O senhor tem que falar. Por favor, senhor presidente. Eu queria discutir. O senhor está com pressa hoje, presidente. Tem algum... O senhor já me disse que parece que o time vai jogar, de preferência de Vossa Excelência, que por coincidência é o time de preferência desse vereador também. Mas é importante a gente discutir, prometo que vou ser rápido aqui. Essa emenda modificativa que nós fizemos, ela faz menção a um assunto que foi tratado durante as assembleias da greve. O 3,26 de aumento, ele foi parcelado em 2,26 agora, após a aprovação, 0,5, meio por cento em abril, em novembro, desculpa, e o outro 0,5% somente em dezembro. Senhor presidente, eu acho que para uma gestão, para uma administração que diz ter economizado, cortado contratos, instituído uma nova forma de administrar a cidade, e os números sempre têm um número novo, olha, cortamos tanto aqui, cortamos tanto acolá, eu acho que esses cortes, eles estão gerando economia para a máquina pública. Outro dia, vereador Rômulo, eu fiz um requerimento de informação para saber quanto que se arrecadou de IPTU no primeiro trimestre. Os números são grandes. Então, eu queria aqui fazer um apelo, essa emenda é para que não seja parcelado, para que o pagamento seja feito de uma vez só, o 3,26, que é abaixo do que a categoria pediu, é abaixo do que os servidores reivindicaram nas ruas. Já está abaixo, eu acho que já houve aí uma concessão dos servidores de terem concordado com isso. Então, submeter esses trabalhadores, essas trabalhadoras a receber de forma parcelada, eu só tenho uma leitura, ela não é econômica, a leitura. Ela não pode ser econômica e tenho certeza que ela não é. Ela é uma leitura política. O que é a leitura política? O movimento aprovou, mas nós precisamos dizer que quem manda somos nós. Então não vai ser do jeito deles. Vai ser do nosso jeito, vai ser 3,26, mas parcelado. Então eu acho que o servidor, aquele que está lá na ponta, atendendo o público, muitas vezes com muita dificuldade, ele merece um respeito por parte da administração. Então eu queria apelar aqui aos nobres pares, aos demais vereadores, que a gente aprovasse essa emenda, que é uma emenda que trata do pagamento agora, trata do reajuste agora, e não parcelado mais lá para frente. E vou dar um outro dado para vocês, que é um dado econômico, que é um dado de cálculo, melhor dizendo. Qual que é o cálculo que se faz? O projeto de lei, ele coloca aqui que esse 1% dividido lá, jogado para pagar em novembro e colocado para pagar em dezembro, eles vão incidir sobre os valores do salário do mês de abril.
Então, ou seja, não é algo que está jogando para frente para poder incidir de novembro, a partir de novembro para frente, dezembro para frente, é retroativo a abril. Então, ou seja, vai estar trabalhando com o valor de abril, onde o salário já vai ter uma diferença dos 2,26. Então, ou seja, essa economia que está sendo feita no planejamento vai entrar no orçamento 2017. Não se jogou para um novo orçamento, é no mesmo orçamento que vai ter que se fechar em dezembro, dia 31 de dezembro, até por força da lei de responsabilidade fiscal, da questão do Tribunal de Contas, isso tem que ser fechado. Então, no momento de fechar, esse dinheiro vai ser desembolsado, de uma maneira ou de outra. Para que submeter esta humilhação aos servidores públicos? Para que nós vamos humilhá-los dessa forma, dizendo que nós vamos dar 0,5% em novembro e 0,5% em dezembro? Se a lei vai retroagir, se a própria proposta diz que vai ser retroativo a abril, eu não entendo isso. Eu não consigo entender matematicamente qual que é a diferença. Poderiam se dizer aqui o seguinte: olha, tem um problema de fluxo de caixa. Aí isso viria na justificativa. Nós estamos parcelando por conta de fluxo de caixa. Para dar o aumento hoje, nós não vamos ter o recurso hoje integral para colocar, por isso que nós estamos parcelando. Eu já vi governos em várias partes do Brasil, inclusive no governo do estado, onde eu sou funcionário efetivo, onde você parcelava e jogava de um exercício para outro, e dá para compreender esse raciocínio. Nós vamos pagar nesse exercício 2017 uma parte e jogamos para o exercício 2018 uma outra parte. Impacta menos, você consegue resolver de uma melhor maneira, embora eu discorde. Eu acho que é ruim, tanto ruim como está se propondo. Eu acho que aqui é uma conta burra, é uma conta que se está fazendo sem levar em consideração os números reais. Os números reais, o impacto vai ser o mesmo. Primeiro, os números reais, o funcionalismo já concedeu a sua parte. Para repor todas as perdas deles, teria que chegar a um índice próximo de 20%. Então, ou seja, já está muito abaixo do que a categoria merece. Principalmente para um chefe do executivo que se elegeu subindo no carro de som, subindo no caminhão de som do sindicato e dizendo: tem que repor todas as perdas. E dizendo: olha, tem que valorizar o servidor. É um absurdo essa proposta. Só que agora a proposta do governo anterior é quase que o dobro. É quase que o dobro da proposta apresentada agora. Então, ou seja, para concluir, senhor presidente, gostaria de fazer um apelo aqui aos colegas que a gente não penalizasse ainda mais o funcionalismo público da nossa cidade. Obrigado. Peço ao vereador Pastor Anistaldo que assuma os trabalhos da presidência por alguns instantes. Quem pediu? Quem pediu? O vereador José Luiz, o senhor pediu para encaminhar? Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar, vereadora Eduardo. Para encaminhar. Bom, senhores vereadores, eu ouvi atentamente aqui a explanação do vereador Edmilson, mas obviamente que a coisa está muito clara, né? Eu respeito o seu posicionamento, mas houve um acordo lá no TRT, sindicato, representantes da prefeitura e com o desembarcador. Houve um acordo. E obviamente que quem somos nós para falar contrário a um acordo estabelecido que já foi firmado, já está, nós que vamos mudar? Não, de maneira alguma, a gente não pode partir por esse raciocínio. E segunda coisa que eu gostaria também de dizer é que o governo não está fazendo economia, não. O governo está pagando conta. Né? Se a gente estivesse fazendo economia, seria o melhor dos mundos na atual situação. Nós estamos pagando contas e mais contas do governo passado, essa é a realidade. A situação econômica da cidade é muito clara. Nós herdamos realmente uma situação complicada do ponto de vista financeiro. Então, o que fica claro para nós é que houve este acordo, inclusive com a anuência do sindicato. Então,
Então, eu encaminho aos nobres vereadores o voto não a essa emenda. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Luiz. Então, senhor presidente, eu também estou encaminhando, esperei o líder do governo falar, e eu sei que depois que o líder do governo fala, né, ele tem uma preponderância muito grande dentro da base do governo. Isso é evidente, é lógico, eu já fui líder do governo aqui, sei como funciona, né, e tem uma força, eu não vou dizer que a minha fala aqui eu vou pregar no deserto, mas a gente sempre tem a esperança de, pelo menos, chamar a atenção para aspectos que a Câmara Municipal tem poder e tem competência para discutir. Nesse caso específico, o que está sendo feito com essa emenda aí apresentada pelo vereador Edmilson, por mim e por outros vereadores, é justamente dar a oportunidade para a Câmara Municipal, e a Câmara pode fazer isso, sim, de a gente tentar corrigir uma situação dada pelo governo municipal, que eu reporto até um pouco insensível. Eu não vou fazer juízo de valor aqui se isso é uma decisão do próprio prefeito, né? Mas é lógico que ele, como chefe do governo, tem um papel fundamental de dizer o sim ou não no final. Mas, às vezes, esse sim e não no final do prefeito, ou do comandante, muitas vezes é um sim-não baseado ou influenciado por outros atores, outras pessoas, né? Eu, particularmente, acho que a Câmara Municipal poderia ter uma grande oportunidade de ajudar até o prefeito. Eu, como oposição, e o vereador Edmilson também, poderíamos não apresentar essa emenda, porque o sindicato e a categoria pediam uma reposição. Não foi dada. Foi num confronto, se fez uma greve de 4 meses, de 5 dias, e foi para o tribunal. Uma coisa que poderia ser decidida aqui em Guarulhos, com o governo. Um índice de inflação de 3,26, o tribunal estabeleceu, nas primeiras negociações de mesa, o percentual de reposição integral, que a prefeitura dava 2% apenas de reposição, de reajuste, né, de reposição, e o tribunal deu os 3,26 integrais. A Assembleia aprovou, concordou com o tribunal. Posteriormente, na resposta da prefeitura, o governo dividiu a diferença em 2 parcelamentos em novembro e dezembro. Tudo bem, vereador Eduardo Cané, é verdade. O vereador também, Paulo Roberto, me questionou com relação à homologação que existe no tribunal, a acordo. O sindicato não tinha mais o que fazer. Já tinha feito a assembleia, aprovado os 3,26. Na resposta da prefeitura, o governo parcelou esse 1% em novembro e dezembro. Então, nós podemos, sim, aprovar essa emenda, podemos aprovar essa emenda e dar o reajuste integral a partir de agora. Podemos. Agora, é uma forma de corrigir, talvez, sinceramente, um mau assessoramento junto ao nosso prefeito Guti. Porque você parcelar 1% em 2 vezes no final do ano, é lógico que passa a ideia de que está economizando, sim, em cima dos servidores municipais. Então, eu acho que a Câmara, e aí a Câmara, ela tem, sim, um papel preponderante, né, e importante. Se a gente faz isso hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que os servidores municipais verão a Câmara Municipal e os vereadores dessa legislatura com outros olhos. Ah, mas o Guti vai ficar bravo, o prefeito vai ficar bravo, vai dar um puxão de orelha nos vereadores. Talvez dê um puxão de orelhas. Mas vocês vão continuar
sendo os vereadores da base. E o prefeito vai continuar precisando de cada vereador e cada vereadora aqui. A diferença é que vocês vão estar passando os próximo período aqui na Câmara Municipal respeitado pelos servidores municipais. Porque o que está sendo feito, né, eu reporto de uma mesquinharia muito grande. Você parcelar 1% em 2 vezes e ainda só no final do ano, né? É muito triste isso, né? Então, eu acho que seria uma oportunidade de a Câmara Municipal corrigir e essa Câmara se elevar ao papel de Câmara Municipal, que é o poder legislativo dentro da cidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Eu gostaria de encaminhar. Com a palavra, vereadora, para encaminhar. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, que, na verdade, o acordo feito pelos servidores não atende à necessidade real deles. Alguns dizem, mas vocês deram menos. Não é bem a verdade essa questão. Você dá 2,26 para quem ganha um salário alto é uma coisa. Agora, 2,26 para quem ganha pouco é outro, vereador Geraldo. Não, eu aqui me inscrevi exatamente para isso. Porque, na verdade, o que deu 1% foi para quem ganhava salários superiores a 3 mil. Porque quem ganhava pouco, o governo Eloy Pietá deu de 8% a 11%. Por favor, o senhor era vereador e deve se lembrar isso. Agora, é muito fácil repetir, como alguns repetem, como papagaio, que só deu 1%. Não é verdade. E o que eu gostaria de dizer é que, na verdade, meu querido, e vocês, homens, não gostam de ver uma mulher quando fala com veemência. Vocês podem falar. É isso. Meu querido. Então, com veemência, eu gostaria de deixar bem claro que os servidores municipais merecem dessa casa um respeito. E nós temos que trabalhar com autonomia. Infelizmente, essa autonomia, ela não é respeitada. Mas eu quero dizer para os funcionários, inclusive a questão anterior que eu me abstive, porque nós estamos aqui para defender a isonomia de todos, né? Por isso eu me abstive. E estou me inscrevendo agora também para justificar isso. E quero dizer que esse argumento de herança maldita, vá em qualquer cidade líder do governo e vai ver que todas as cidades estão com crise. E não é só no Brasil. Então, essa questão, por favor, já passaram-se 6 meses e os senhores deveriam saber que todas as cidades estão com dificuldades econômicas. Sim. Agora, nós defendemos que o trabalhador, principalmente aqueles que ganham menos, têm que ser respeitados. E, para ser respeitados, nós julgamos que é muito melhor que dar efetivamente o valor. Nós podemos fazer, o governo pode vetar, você sabe disso. Agora, submissos, nunca mais, né? Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Som nos microfones aqui, por gentileza. Não. Vereador Eduardo Barreto, melhor Eduardo Carneiro, vota não. Vereador Eduardo Souto, vota não. Vereador Luiz da Sede, vota não. Vereador Luiz da Sede, vota não. Pela ordem, senhor presidente, consegui dar meu voto não. Vereador Wesley, vota não. Vereador Tiago, vota não. Pela ordem, senhor presidente, eu voto não. Vereador Laércio Santos, vota não. Pela ordem, presidente, voto não. Vereador Ramos da Padaria, vota não. Vereador Betinho, acredito, vota não. Vereador Paulo Roberto, vota não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Eu voto sim. Vereador Edmilson, vota sim. Vereador Pastor Edisaldo, vota não. Encerrando.
Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Retorna os trabalhos ao novo presidente Eduardo Souto. Obrigado. Oi? É a 6, né? Em votação, a emenda modificativa número 6, de autoria do vereador Edmilson Souza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Essa emenda apresentada por este vereador, ela está superada, porque, na verdade, nós resolvemos votando a emenda supressiva. Na verdade, eu estava aqui propondo, senhor presidente, que nós alterássemos a lei que concedeu o reajuste ao prefeito, ao vice e aos secretários no ano passado. Então, tendo em vista, poderíamos até voltar, mas como a gente fez uma conversa e aprovamos a outra, eu estou retirando a emenda número 6. Então, com a retirada da emenda modificativa número 6, passamos à votação da emenda modificativa número 5, de autoria do vereador Edmilson Souza. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura da emenda. Altera o artigo 4 do projeto de lei número 2908 de 17, passando a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Fica instituído o benefício mensal da modalidade de Vale Cesta Básica, mediante crédito em cartão magnético aos servidores públicos municipais que atenderem aos requisitos previstos nesta lei. Solicito ao senhor presidente, para encaminhar. Com a palavra. Senhor presidente, essa emenda número 5, antes de eu falar dela, eu gostaria até de dialogar aqui com o líder, doutor Eduardo Carneiro, que, na verdade, doutor, é verdade, Vossa Excelência tem razão sobre a questão do acordo coletivo que eu tenho aqui em mãos. O acordo coletivo colocou o parcelamento do reajuste. Porém, ele não colocou só isso. Então, na verdade, em outro item, o acordo não foi cumprido. Por exemplo, dessa emenda que eu estou colocando aqui. O acordo prevê, sobre vale alimentação, que seja concedido um reajuste no vale de acordo com o índice IVC de ESE, a cláusula 3ª do acordo coletivo, retroativo, com carga relativa ao mês de junho de 2017. É isso que diz o acordo. Ponto. Até porque, como foi um acordo mediado com a presença do judiciário, ele não poderia incorrer no erro de ferir uma legislação federal que trata da questão dos programas de alimentação para o trabalhador. A minha emenda coloca aqui a seguinte situação. Não está escrito lá que ele seria autorizativo. Está escrito no acordo. E nenhuma das cláusulas, nem na 3ª que fala do vale alimentação, nem na 4ª que fala da questão do vale cesta básica. O vale cesta básica foi uma grande promessa do prefeito para a categoria durante o processo, antes inclusive de iniciar o movimento de paralisação. Agora, da forma que o prefeito encaminhou, eu estou entendendo que o prefeito está querendo fugir da responsabilidade. Por quê? Ele coloca da seguinte forma: fica o chefe do Poder Executivo autorizado a instituir um benefício mensal na modalidade de Vale Cesta Básica. Ou seja, autorizado não significa determinado. É um autorizativo. Aonde eu quero chegar com essa história? Depende dele, da vontade dele. Vocês podem até me dizer, não, mas o prefeito não é um homem de não cumprir com as suas palavras, e ele vai cumprir mesmo sendo autorizativo. Tem um outro problema que é de ordem legal. Quando terminar a vigência deste acordo coletivo, no mês de maio de 2018, começa de novo a negociação. Aí o prefeito vai retornar com a mesma proposta, dizendo, olha, não tem mais o Vale Cesta Básica, mas eu vou incluir, vou conceder para vocês por mais um período.
Os servidores, volto a dizer, eles não podem ser tratados dessa forma. Isso é uma conquista que foi negociada pelos servidores públicos municipais. Conquista não se discute de novo, ela se incorpora, como foi incorporado, por exemplo, o Vale Alimentação. Por que que o prefeito e os prefeitos anteriores discutem o valor de reajuste do Vale Alimentação e não a instituição dele? Porque ele já foi instituído por lei, não autorizativa. Ele foi instituído por lei de forma a determinar, ou seja, é um direito do trabalhador. Aí o que cabe discutir é qual o índice, o percentual que reajusta o Vale Alimentação. No caso da cesta básica, a minha emenda ela é muito simples. E eu não estou nem desconfiando do prefeito que ele não vai cumprir. Não estou nem desconfiando, mas eu acho que o combinado, o que foi dito para a categoria, nunca é caro. O acordo coletivo não fala de autorização, ele fala de uma conquista. Está escrito aqui. Então me autorizou a fazer uma emenda, mesmo contra o acordo coletivo, por conta que eu acho que o prefeito, nesse item, ele não está sendo integral do ponto de vista do que lá foi acertado. Portanto, eu tiro o autorizo e coloco: fica instituído o benefício mensal na modalidade de vale cesta básica, mediante cartão de crédito, mediante crédito em cartão magnético, aos servidores públicos e tal. O texto é o mesmo, eu só estou retirando o autorizativo. Simples, eu peço a sensibilidade. O prefeito não vai voltar atrás. O prefeito se comprometeu com isso. Ele disse publicamente, os secretários que negociaram em nome dele no tribunal se comprometeram. Eu estou considerando que isso é um erro. Eu não estou vendo maldade. Mas o que vai acontecer na prática é que esses servidores, em maio, vão perder o que é uma conquista do movimento deles. Então, eu faria mais uma vez aqui um apelo, que a gente corrija, tiremos o autorizativo e coloquemos de forma fique instituído. É isso que eu peço em nome dos servidores públicos municipais. Até porque quem vai receber esse benefício são os servidores que ganham menos. São os servidores mais simples, são os servidores de tarefas, na maior parte das vezes, operacionais. Vamos dar essa garantia e esse bom sono a eles, que é um benefício que o prefeito pode até dizer, vocês não tinham, foi uma conquista do meu governo. O prefeito pode usar isso como discurso, da forma que está, ele ficará precarizado como autorizativo. É isso que eu tenho a dizer. Solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Voto não, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro, vota não. Voto não, senhor presidente. Vereador Wesley, vota não. Vereador Luiz da Sede, vota não. Vereador Luiz da Sede, vota não. Vereador Geraldo Celestino, vota não. Não, senhor presidente. Vereador Paulo Roberto, vota não. Senhor presidente. Betinho, acredite, vota não. Sérgio Magno, em nome do funcionalismo, vereador eu voto Edmilson Souza, sim. vota sim. Sérgio Magno, vota não. Vereador Sérgio Magno, vota não. Vereador Romildo Santos. Você está de que lado? Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Em votação, a emenda modificativa número 4. Autor, vereador Edmilson Souza. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 4. Emenda modificativa número 4 ao projeto de lei 2908 de 17. Altera o parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei número 2908 de 17, passando a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Ficam excluídos da exceção contida no caput os cargos de procurador-chefe, procurador-geral do município, procurador-geral adjunto do município, ex-inspetor regional da Guarda Civil Municipal e servidores ocupantes de função gratificada que farão jus ao reajuste nos termos do artigo 1º e 2º.
Para encaminhar a votação com a palavra. Obrigado, senhor presidente, por ter já se antecipado. Eu gostaria aqui de, mais uma vez, apelar ao bom senso de todos, porque a gente sabe o peso que os servidores públicos têm na sociedade. E, com certeza, essas votações que nós estamos fazendo aqui, eu nem vou dizer amanhã, hoje já estará na boca do funcionalismo como é que nós estamos tratando uma proposta que pode amenizar, eu nem vou dizer que vai melhorar de forma profunda, como a gente viu anterior. Colocar uma precariedade num vale, cesta básica de R$100, eu acho muito ruim. Eu acho que demonstra um não reconhecimento dos servidores públicos municipais. Muitos nos assistem em casa, muitos amanhã, através de WhatsApp, de Facebook, das publicações das redes sociais, vão um pouco ter a oportunidade de avaliar o comportamento dessa casa. Um alinhamento determinado pelo chefe do Executivo, que na verdade não oneraria, nós não estamos dizendo que vai aumentar de 100 para 200, de 100 para 300, nós estamos apenas querendo garantir que o texto não fique autorizativo, que o texto fique do ponto de vista de determinar. Eu lamento. E também estou prevendo que a minha outra emenda, que é essa que discuto agora, também será rejeitada. Essa emenda inclui, nas exceções para poder receber a palavra ocupantes de função gratificada. O que o prefeito fez? Não vou dar aumento para nenhum comissionado, que eu discordo. Quando você cria um cargo comissionado, quando você mandou para essa casa, quando o prefeito mandou para essa casa os 1.400 cargos, ele deveria ter pensado e mandado um número menor. Já que não poderia suportar um reajuste, que ele já saberia que teria que dar, maior ou menor, no mês de maio, deveria ter economizado nos cargos, mandado menos para poder atender esses com reajuste. E não foi o que aconteceu. Na verdade, se mandou o trem, foi aprovado aqui, e agora nós não podemos dar o reajuste para os comissionados. Eu acho muito ruim da forma que ficou. Para tentar amenizar, ficou no mesmo pacote servidores de livre provimento com servidores de provimento, cargos de provimento interno. Vou citar um exemplo: chefe de seção, chefe de divisão. Eu tenho mais duas emendas semelhantes, que eu vou tentar convencê-los nessa, e mais duas tentativas. Essa aqui eu só estou colocando função gratificada, que vale para o SAAI, que vale para o IPREF e que vale para a Prefeitura. Por quê? Nós vamos cometer uma injustiça. São servidores concursados, de carreira, que ocupam funções. Por que eles não devem receber o reajuste? Que mal eles fizeram para não receber o reajuste, já que são concursados? Se o discurso do prefeito é dizer, não, para o comissionado eu não vou dar, pelo menos salve aqueles que trabalham e ocupam funções comissionadas do quadro. É esse o objetivo da nossa emenda. Eu sei que o primeiro voto nessa emenda vai ser um voto contrário à minha emenda, feita pelo líder do governo. Entendeu? Eu sei que todas as outras votações, como diz lá na escola, ele é quem puxa a fila. Então, ou seja, o voto dele vai ser não para poder orientar o votante, o restante. Mas peço que antes de tomarem a decisão, percebam o seguinte: esses servidores não podem ser penalizados. Se o discurso é não vamos dar o reajuste para os comissionados de livre provimento, pelo menos vamos tentar salvar os de provimento interno. Não vamos penalizar os trabalhadores do SAAI. Não vamos penalizar os trabalhadores concursados do SAAI e do IPREF. Então eu peço aqui a todos que vejam com uma atenção especial para que a gente aprove essa emenda que a gente incluiu a palavra função gratificada. É apenas isso que a gente quer mudar. Mudar para poder garantir o mínimo de respeito a essas pessoas que exercem essa função. E vou dar um outro quadro para vocês. Às vezes a gente pensa que o servidor de carreira que ocupa um cargo, a indicação dele é política. Pode até ser, mas eu conheço diversos casos, um grande número de casos, de servidores que são chefes de seção, de divisão, e que estão passando por várias administrações. O que justificaria alguém ter sido chefe nas últimas 6 administrações? Chefe de seção, de divisão,
sessão técnica, o que justifica? A sua competência. Porque aí não tem uma interferência política. Aí tem o reconhecimento num trabalhador concursado para exercer determinado cargo de chefia. Então, senhores vereadores, eu sei como é que a banda vai tocar, mas eu vou insistir e apelando a vocês que a gente vote favoravelmente pelos servidores de carreira da Prefeitura de Guarulhos. Solicito aos senhores vereadores que dirigam seus terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente, consignar meu voto não. Wesley, vereador Wesley, vota não. Pode ir na outra. Vereador Pastor Aristaldo, vota não. Vamos, gente, tem que votar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Justificar o voto, de sim para não. Vereador Luiz da Sede, muda o voto de sim para não. Vereador Ramos da Padaria. É sim ou é não? Que não dá. Não. Que não dá o reajuste. Vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente. Vereador Geraldo, vota não. Vereador Paulo Roberto, vota não. Conseguindo meu voto, sim. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Encerrada a votação. Rejeitada, arquive-se. Queria comunicar que se faz presente o secretário municipal do Meio Ambiente, o senhor Cláudio. Em votação, a emenda modificativa número 3, de autoria do vereador Edmilson Souza. Peço ao secretário que proceda à leitura. Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei 2908 de 17. Altera o parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei número 2908 de 17, passando a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Ficam excluídos da exceção contida no caput os cargos de procurador-chefe, procurador-geral do município, procurador-geral adjunto do município e inspetor regional da Guarda Municipal e servidores do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e IPREF. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Norte Santos. Para encaminhar, senhor presidente. A palavra. Senhor presidente, a emenda que foi rejeitada anteriormente, subscrita pelo colega vereador Edmilson Souza, e foi apresentada esta sequencial àquela, que se torna um pouco mais abrangente do que a anterior. E eu não poderia deixar de compactuar com a mesma. Cheguei hoje aqui no plenário, discuti inclusive com alguns vereadores sobre a situação do inciso 1º do artigo 3º. E a questão desse inciso diz assim: os cargos providos nos termos do inciso 2 do artigo 10 da Lei Municipal 1429, de 19 de novembro de 1968. Ou seja, o caput do artigo 3º diz que o reajuste não se aplica a estes casos. E a situação aí que fez eu encaminhar a votação de forma diferenciada, e espero que o plenário compreenda o que eu estou falando. Nós estamos falando aqui especificamente dos servidores do SAI. Da forma que o projeto foi encaminhado pelo Executivo, e se assim for aprovado, vai prejudicar o quadro de chefia de divisão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade de Guarulhos. E como eu disse aqui em mais uma oportunidade, eu não vou me furtar de tratar os servidores de forma diferente. Eu penso que todos têm que tratar de forma igualitária, e não há o porquê, se o servidor está enquadrado atualmente em uma determinada situação e por força e interesse da administração pública ele está ocupando uma outra situação, ele não ser contemplado. Então eu penso que a redação que foi aqui apresentada do inciso 1 não está adequada aos interesses destes servidores, e eu tenho que acompanhar a emenda do colega vereador Edmilson Souza, subscrevi a mesma e vou votar a favor, por entender que o tratamento precisa ser humano acima de tudo,
precisa dar condições de trabalho, como eu já me referi algum momento atrás na data de hoje, e também precisamos dar tratamento salarial equivalente a todos, e não tratar de forma diferente. Esta poderá ser mais uma daquelas questões, se for mantido do jeito que está, não tenho a menor dúvida que vai ser judicializado, e não é esse o meu propósito aqui. Sempre que eu estar vendo situações que não coadunam com o interesse da cidade, eu vou me posicionar a respeito, independente da minha posição ser vencedora ou não, como já aconteceu aqui na lei de reestruturação das secretarias dessa cidade, que eu e alguns vereadores apresentaram uma determinada situação, nós tínhamos razão e o plenário rejeitou nossos argumentos e depois teve que vir uma nova lei para corrigir tal situação. Então, neste caso aqui, eu penso que nós deveríamos, plenário, refletir melhor, porque nós estaremos, se manter da forma que está, prejudicando os servidores do SAI, e não é o meu propósito. Obrigado. Peço ao primeiro vice, vereador Pastor Anistaldo, que assuma a presidência por alguns instantes. Peço a palavra para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Roberto, para encaminhar, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, realmente eu cheguei à conclusão que o vereador Edmilson Souza, nas suas emendas modificativas, ele tenta, por todos os meios, e é um direito que assiste a Vossa Excelência, aprovar alguma dessas emendas. Mas quero dizer a Vossa Excelência que já houve um entendimento, nós já fizemos um contato, principalmente com o SAAI, e nós vemos aqui que Vossa Excelência pede para excluir da exceção contida no capítulo dos cargos de procurador-chefe, Procurador-Geral do Município, Procuradora-Geral Adjunta do Município, Inspetor de Guarda Civil Municipal e servidores do SAI, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Essa exclusão, ficam excluídos da exceção, Mas não há o perigo, porque o que se estende realmente, a intenção do Executivo, era só colocar nos cargos em comissão. Esses cargos estão na carreira, são cargos de carreira. Já houve entendimento com o SAAI, conversa com o SAAI, e eles pegarão esse reajuste, com certeza pegarão. Havia até uma dúvida também lá no SAAI, havia dúvida de próprios servidores do SAAI, mas eu creio que já foram dirimidas essas dúvidas. Na emenda modificativa número 3, Vossa Excelência, vereador Edmilson, apresenta uma emenda, eu não vou dizer que é igual, mas bem semelhante, porque ela volta a falar dos servidores do SAAI, da Guarda Municipal, do Procurador-Geral Adjunto, emenda essa que já foi rejeitada, inclusive. E na número 2 e na número 1, a história se repete. O que Vossa Excelência diz que ficam excluídos da exceção contida no capítulo os cargos de Procurador-chefe, Procurador-Geral, Procurador Adjunto, Inspetor Regional da Guarda Municipal e servidores ocupantes de função gratificada. Realmente são bem semelhantes as emendas. E Vossa Excelência sabe que serão, creio eu, rejeitadas pela maioria do plenário, e trato de emendas bem semelhantes. E eu até digo que Vossa Excelência, não que não usou do bom senso, faz parte da sua atuação plenária, fundir essas 3 emendas numa só. Ficaria tudo mais fácil, não precisaríamos ter votado essas 3 emendas. Mas eu sei que Vossa Excelência irá justificar essa situação. Mas entendemos que as emendas são bem semelhantes, fala sobre o mesmo, versa sobre o mesmo assunto, sobre os mesmos servidores, sobre as mesmas funções, enfim, eu acho que não havia necessidade. Já houve esse entendimento, pode ficar tranquilo que essas pessoas aqui, esses cargos, aliás, não as pessoas, mas sim os cargos e as pessoas que tinham dúvida, elas serão contempladas com o reajuste de 3,26%. E o que eu tinha a dizer a Vossa Excelência é isso. Eu acho que ficaria tudo mais fácil simplificar numa só emenda, mas é um critério do vereador e vamos respeitá-lo. Mas quero dizer que meu voto será contrário mais uma vez. Obrigado. Para encaminhar, senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador. Meu colega vereador Paulo Roberto Sequinato
o nosso recordista em número de mandatos seguidos nessa casa, é bom tê-lo de volta aqui para que a gente possa qualificar o debate. Mas eu acho que Vossa Excelência colocou uma questão que eu preciso esclarecer. Na verdade, eu apresentei 3 emendas sobre o mesmo tema, só que uma tem diferença da outra. Primeiro, eu fiz uma tentativa de sensibilizar, da gente garantir o reajuste para todas as funções gratificadas, prefeitura. Aí, puxou a fila, voto não, veio aquele monte de voto não, ficamos isolados. A segunda emenda é uma tentativa, porque pode ser que seja um problema só com os comissionados da prefeitura, que o governo não gosta deles. Aí eu falei, vai ver que é um problema com a prefeitura, eu vou tentar garantir no SAI e no IPREF. Até porque no IPREF tem o nosso querido ex-vereador Eduardo Camei, tentei ali também fazer uma coisa. E estou percebendo que nós vamos ser derrotados. Também tentando, pelo menos, minimizar e mandar um recado para os servidores do SAI e do IPREF, dizendo, olha, estamos entendendo a reivindicação de vocês. E, por fim, eu faço uma emenda só colocando o SAI, porque talvez o problema seja com o IPREF. Então, eu tentei as 3 formas. Não obtive êxito em nenhuma das 3. Nem junto e nem separado. Nem junto e nem misturado. Então, ou seja, existe uma vontade mesmo de não ajudar esses servidores. O que me resta dizer é isso. Aí, Vossa Excelência pode até dizer, não, mas e aqui nós ligamos lá e eles têm um entendimento que vão ter reajuste. Tudo bem. Agora é o seguinte, isso aqui é uma casa de leis. Não é uma casa de aconselhamento. Não é uma casa do disque dúvida. Liga lá na Câmara, eu tenho uma dúvida, liga lá, uma atendente diz, olha, o nosso entendimento é esse. Não, aqui é papel. A lei é escrita, ó. A lei não é verbal, não é oral. A lei é escrita, está aqui. O que vai no papel é o que vale. Se já vai conceder para os da prefeitura, para o IPREF, para o SAI, por que não inclui no texto, então? Qual o problema de estar no texto a palavra SAI? É muito feio? Vai gastar muita tinta? Não, pode incluir o SAI e o IPREF aqui. Não teria problema nenhum incluir, já que já está tudo acertado. Eu venho aqui também relembrar, vereador, meu colega de Câmara, muito mais experiente que eu, estou aprendendo com Vossa Excelência, aqui devagarzinho, espero um dia chegar a 20% da competência de Vossa Excelência, mas dizer o seguinte, também no projeto dos procuradores, da reestruturação, também nos falaram que do jeito que estava lá, poderia na mesma lei, transformar os procuradores de seletistas em estatutários. E eu vim nessa mesma tribuna, assim como o vereador Laércio Santos veio. E o que nos falaram? Não é, vereador? O que nos falaram? Não, pode, nós temos um entendimento, nós temos um consultor, nós temos alguém do jurídico, nós temos isso, tudo verbal, nada por escrito. O que aconteceu? O prefeito teve que pagar o mico de sancionar o negócio e depois mandar para casa alterar. Então eu estou fazendo aqui uma oposição do ponto de vista da defesa de que a lei seja o mais claro possível. Ela não pode ter dubiedade, ela não pode deixar brechas que possa ter um entendimento diferenciado. Por isso que eu apresentei essa proposta de emenda modificativa, incluindo o IPREF, incluindo o SAI. E eu vou por eliminação. A última emenda, prometo que não vou tomar mais o tempo de Vossas Excelências aqui, senhor presidente, a última emenda é tentar só garantir para o SAI. Se alguém está dizendo aqui que o SAI vai cumprir o reajuste, eu não tenho aqui dúvida de que vai, mas eu ficaria muito mais com o coração confortado se a gente aprovasse a emenda. Já que vai cumprir mesmo, qual o problema de incluir a palavra SAI e IPREF aqui? Não teria problema nenhum, já que talvez o problema seja mais na prefeitura do que nestas 2 autarquias do município. Então, eu faria mais uma vez um apelo, pelo menos para que a gente aumentasse um pouco da votação. Vereador, quero agradecer ao vereador Sandes, que se posicionou aqui e fez a defesa, que a gente conseguisse pelo menos demonstrar a generosidade dessa casa. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente, consignar meu voto não. Vereador Wesley, vota não. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Eu quero falar primeiro para ver se eu influencio os outros, senhor presidente. Eu voto sim. Vereador Edmilson, vota sim. Oi? Não. Pela ordem, senhor presidente.
Vota não, presidente. Vereador Betinho vota não. Pela ordem, presidente. Vereador doutor Alexandre Consignar meu voto não. Não. Pela ordem, presidente, retificar meu voto de não para sim. Vereador Sandes, modifica seu voto de não para sim. Encerrada a votação, rejeitado, arquive-se. Em votação, a emenda modificativa número 2. Solicito ao senhor secretário a leitura. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei 2908 de 17. Altera o parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei 2908 de 17, passando a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Ficam excluídos da exceção contida no caput os cargos de procurador-chefe, procurador-geral do município, procurador-geral adjunto do município e inspetor regional da Guarda Municipal e servidores do SAAI. Solicita que eu encaminhe, senhor presidente, era isso? Uma palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não vou mais agora, é a emenda, eu tentei todas as formas, eu não vou mais me dirigir agora aos vereadores, porque vou me dirigir aos servidores do SAAI, da Prefeitura e do IPREF. Como vocês viram, eu tentei de todas as formas amolecer o duro coração dos vereadores. Eu tentei de todas as formas mostrar para eles que o prefeito não ia ficar bravo se eles votassem essa humilde emenda, mas também não consegui. Então, eu queria dizer para os servidores que nós fizemos aqui um esforço, primeiro, de respeitar a decisão da categoria. A categoria se reuniu em assembleia, participou das manifestações, tomou suas decisões, acordou, concordou, mesmo discordando do índice, mas encerrou a greve. Foi uma greve bonita, com 3, 4 mil pessoas na rua, conforme eu pude acompanhar. E eu encontrei durante a greve muitos servidores do SAAI, servidores do SAAI que, mesmo ocupando cargos de chefia interno no SAAI na prefeitura, tiveram a coragem de aderir à greve. Por quê? Porque, na verdade, eles fazem parte da categoria. Eles não estão na lógica da indicação política. Então, eu quero, primeiro, parabenizar vocês que fizeram. E muitos têm me perguntado, vereador, eu fui lá, participei da greve, assumi o risco e agora eu corro o risco de não receber o reajuste. Eu falei, olha, na dúvida é melhor a gente deixar claro, eu quero assumir o compromisso com vocês, que apresentarei emendas para poder incluir de forma clara no projeto de lei. Infelizmente, a dureza aqui de uma base firmemente consolidada, com 27 vereadores, que tem nos 27 alguns que votam de forma independente, como é o caso que me acompanhou aqui o colega Laércio Sandes, porque também não vai trair as suas convicções por conta de uma votação dessa, como ele mesmo já me disse, mas nós precisamos ampliar esse entendimento, vereador Romildo. Fiquei até feliz quando Vossa Excelência adentrou por esse plenário, esbaforido, e votou sim a minha emenda. Só que a felicidade durou pouco, que o vereador imediatamente corrigiu, dizendo que o voto dele era não. Mas mesmo assim o respeito é o mesmo, vereador. Vai chegar um dia que a gente vai conseguir debater sem essa obrigatoriedade de ter que votar amarrado com o governo, como a gente tem visto ultimamente. Então, quero aqui dizer a todos os trabalhadores, os funcionários que ocupam funções gratificadas na Prefeitura, no SAAI e no IPREF, que tudo que a gente pôde fazer, a gente fez aqui. Infelizmente, saímos derrotados do ponto de vista de trazer mais sensibilidade para essa casa. Mas eu digo para vocês que a luta continua e que nós vamos estar aqui à disposição. Senhor presidente, eu quero aproveitar também
e dizer que recebi um convite, senhor presidente, que vai ter um negócio chamado China Day, em Guarulhos, dia 20 de junho, às 18h30, promovido por diversas entidades, entre elas, promovida não, apoiado por diversas e realizada pela Prefeitura de Guarulhos. Então, senhor presidente, o prefeito, eu sei que ele foi pagando do próprio bolso a passagem, eu sei que ele foi pagando do próprio bolso a hospedagem, mas, como disse uma pessoa na rede social, com salário de 24 mil, dá para ir 2, 3 vezes para a China pagando do próprio bolso, sem problema nenhum. Mas eu quero dizer que o prefeito poderia ter economizado esse dinheiro, porque já vai ter um evento aqui na cidade, nesse dia, não precisaria ir tão longe, já que eles vão estar aqui com a gente, né, vereador João Darcio? Então, eu quero aqui só aproveitar o tempo que me resta para dizer que espero que o prefeito traga bons resultados para esse evento e dizer que a gente está aqui para apoiar essas iniciativas. Sobre o escorpião que o vereador João Darcio trouxe aqui, também quero registrar, vereador, que lá na China, onde o prefeito está, é comum comer, entre outras coisas, escorpião. Então, pode ser, vereador Barreto, que a fiscalização não está punindo esses escorpiões, porque o prefeito está com uma visão de futuro, de exportar escorpião para a China. Então, pode ser que ele está tendo uma visão que a gente não está tendo, vereador João Darcio. E eu não duvido, porque o rapaz é inteligente, pode ser que ele vai deixar quem tem um escorpiãozinho pequenininho em casa, não mate, continua criando e depois exporta para a China, melhorando os números da economia da nossa Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto não. Vereador Eduardo Carneiro, vota não. Pela ordem, presidente, voto não. Vereador Ramos, vota não. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Pela ordem, vereador Sandes, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota não, sem escorpião. Vereador Sérgio Magno, vota não. Pela ordem, senhor presidente, de sim para não. Vereador Luiz modifica seu voto de sim para não. Ensinou. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Betinho, vota não. Vereador Betinho, acredite, vota não. Vereador Eduardo Souto, vota não. Encerrada a votação, rejeitado, arquive-se. Pela ordem, presidente, para justificar o voto. Só um momento, vereador. Retorna os trabalhos ao presidente Eduardo Souto. Com a palavra, o vereador doutor Laércio Santos, para justificar o voto. Senhor presidente, eu votei sim à emenda apresentada pelo colega vereador Edmilson Souza, até porque essa emenda tinha conexão tanto com a emenda anterior como antes da anterior. De modos que não poderia eu faltar com a coerência, haja vista que a emenda anterior tratava da questão da chefia de divisão, especificamente aqui do SAI, servidores do SAI que estarão, ao que me consta, não contemplado com determinados servidores do SAI, não estarão contemplados com o direito aqui homologado, vamos dizer assim, pelo Legislativo Municipal, por conta de que o sindicato, no movimento grevista, acordou com o governo municipal. E eu não poderia ir contrário, porque quando houve a composição no Tribunal Regional do Trabalho, não houve nenhuma ressalva a respeito destas situações, inclusive a nível de Câmara Municipal de Guarulhos. Então, a minha posição está em total consonância, em total respaldo ao que foi definido pelo movimento grevista no dissídio que se instalou no Tribunal Regional do Trabalho. Então, não poderia ser diferente do que lá definiu, porque nós temos que fortalecer o sindicato que negociou tal situação, buscou fortalecer a greve, conseguiu
sensibilizar e o governo chegou dos 2% até os 3,26%, mesmo que pague de forma parcelada, mas chegou. Então a gente não pode descartar esta situação e foi por tal razão, de forma coerente, que eu votei a favor. Fomos vencidos nesse ponto de vista, mas deixar bem claro que o respeito à isonomia não está havendo neste tipo de situação, e quando não existe tratamento isonômico, este vereador vai sempre se posicionar de forma contrária. Obrigado. Em votação, a emenda modificativa 01, de autoria do vereador Rômulo Ornelas. Peço ao secretário que proceda à leitura. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 2908 de 17. O artigo 2º do projeto de lei 2908 de 17 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O auxílio alimentação concedido aos servidores públicos da administração direta e indireta do município de Guarulhos fica reajustado em 3,26%. a partir de 1º de junho de 2017. Parágrafo único. A participação no custeio pelos servidores fica limitada ao estabelecido no parágrafo 1º do artigo 2º do decreto da Presidência da República número 5 de 14 de janeiro de 1991. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Já está em votação? Sim. Então, conseguindo um voto sim, para ver se eu consigo levar alguém comigo. Valeu, Ramos. Valeu, Ramos. Sim. Pela ordem, presidente, voto não. Vereador Ramos, vota não. Vereador Thiago Surfista. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dr. Laércio Santos. Senhor presidente, nessa eu vou divergir do meu colega Edmilson, eu vou votar não. Vota não. Vereador Paulo Roberto, vota não. Pela ordem, senhor presidente. Betinho, acredite, vota não, presidente. Vereador Betinho, acredite, vota não. Vereador João Dárcio. Pode ou não pode? Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Consegui dar meu voto, sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Não dá mais tempo, senhor presidente? De votar, dá. Então é só isso que eu queria, senhor presidente. Eu voto sim. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Pela ordem, vereador Betinho. Voto sim, presidente. Vereador Betinho, acredite, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Não tendo mais na tela a ser tratado, por encerrada a presente sessão.